noite, pessoal. Alô, oi. Algum problema técnico? Oi. Olá. Estão me escutando? Está conseguindo me escutar? Ninguém está violando. Não. Provavelmente não está saindo. Mande para mim o código dele. Pode minimizar. Aquele convite, aquele. Eu quero ver se eu pego o retorno aqui. Você vai falar do jeito que a gente Pronto, Selma? Um minuto, é porque eu estou tendo retorno aqui. Certo. Então, enquanto nós... Um abraço a quem está aqui, em primeiro lugar, ao Davidson, que é mestre em filosofia, é professor da Boa noite, Antônio. em Pernambuco. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Tudo em paz? Ok, A gente está acompanhando aqui de casa, viu? Certo. Francisco. Bota Pedro aí. Bota Boa noite, estamos acompanhando aqui. Pedro, então. Pedro, aí já manda. Selma. Está conseguindo me escutar? Vocês estão tendo retorno? Estão me escutando? Estamos. Estamos escutando? Estamos. Está tudo ok, som? Tudo ok, Selma. Ok, então, gente, boa noite. É com muita satisfação que eu participo deste momento, eu considero de muito especial para nós que fazemos esse trabalho, tanto na área de proteção endócrino, trabalho em base, como atingindo diretamente a tarefa em ajudar esses animais, como também como militantes e que buscam o tempo todo, sempre que possível, estar trazendo essas informações para as pessoas também que fazem esse trabalho e que muitas das vezes não têm acesso a tantos conhecimentos como a gente vem hoje ter acesso ao do professor Francisco Garcia. Eu sempre tenho um prazer muito grande de falar dessa pessoa, primeiro porque eu sempre digo que a causa animal, ela simplesmente deu um boom de uma referência imensa quando o professor Francisco Garcia chega nessa militância. Eu sou muito feliz por isso e digo que eu sou igual aquele pinto no lixo. Porque quando eu vejo pessoas que têm essa mente mais aberta, mais sintonizada com as coisas do bem, a gente percebe. E, modéstia à parte, eu percebi no professor Francisco Garcia. Estou muito feliz, inclusive, por hoje acompanhar a audiência pública que aconteceu pela manhã na Câmara Municipal de Campina Grande, e ali eu vi a coesão de ideias, aquilo que, de fato, vem acontecendo e que a Paraíba tem o seu momento de se identificar e simplesmente se referenciar naquilo que está fazendo na causa animal. Então, sou muito grata e muito feliz por participar deste momento que eu considero histórico na vida das pessoas e principalmente dos animais, tanto no mundo, no Brasil, como também na Paraíba. Então, eu poderia dizer para vocês, falar um pouco do breve currículo do professor, do breve currículo do professor, e dizendo que o professor Francisco Garcia é mestre em Direito, professor e coordenador do Núcleo de Justiça Animal da UEPB, UNEJA, PB, e autor intelectual do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Então, por aí você vê a autoridade que o professor tem para falar sobre algo extremamente importante, como o Código do Bem-Estar Animal da Paraíba, que ele se verifica
naquela referência que só vem trazer facilidade, principalmente no tocante a direcionar as técnicas do direito para aquilo que é tão necessário. Então, hoje, eu tive conversando anteriormente com o professor Francisco, e eu creio que nós iremos falar de 3 pontos básicos que eu interesso, que não são mais importantes do que os outros itens que existem dentro do Código de Direito e Bem-Estar Animal, mas eles fazem parte de algo extremamente importante, como seria dar o início, o pontapé inicial, para que as coisas, as outras necessidades que já estão ali naquele código, possam vir se executar de fato e de direito. Então, o professor Francisco Garcia vai falar um pouco sobre a questão do controle populacional, onde ele vai citar aí como a importância da castração efetiva. Depois ele vai nos falar sobre a educação ambiental, que é necessário que seja implantado hoje nas escolas públicas e privadas. E depois ele vai citar um pouco sobre as referências de leis também que denotam a luta sobre os animais de tração. E é com muito prazer, professor, que passo para você a palavra. Fique à vontade. Tá bom, Selma. Eu agradeço a oportunidade, Antônio Carlos, a você, Selma Pinheiro, que a gente já se conhece há um tempo, né? Muito embora estejamos distantes fisicamente, mas assim, harmoniosa e espiritualmente, nós estamos juntos e com a mesma intenção, com a mesma vontade de promover uma dignidade para esses seres e assim para nós próprios, porque eu costumo dizer o seguinte, sabe, Selma, que à medida que eu faço pelo outro, eu antes estou fazendo para mim mesmo. E aí nessa satisfação de poder servir, aí eu me regozijo e me elevo enquanto ser humano e me elevo de patamar civilizatório, por assim dizer. Então, agradeço de coração, repito, a Antônio Carlos, a você, essa oportunidade. E antes de a gente falar dessas temáticas específicas, né, que você anunciou, Antônio Carlos pediu-me para que eu enaltecesse, por assim dizer, o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, falando do Código como um todo, né, desde o seu nascedouro até os dias de hoje. Para aí a gente falar desses temas que são tão palpitantes e tão importantes. E lembrando da audiência pública hoje da Câmara Municipal de Campina Grande, que você já mencionou, né, eu penso que foi uma audiência bem boa, com excelentes encaminhamentos, inclusive o encaminhamento de uma reunião com o gestor público municipal, para que a gente escute dele o que ele tem de planejamento para a causa animal da cidade de Campina Grande e também para que nós apresentemos quais são as ideias e assim, os serviços que nós podemos prestar na parceria junto com o município. Então, eu penso que foi bem bom também. Então, começando falando um pouco da história do Código. Lá pelo ano de 2015, final de 2015, início de 2016, eu fui contatado pelo senhor Giuseppe, professor Giuseppe, lá da UFPB, para que a gente começasse a pensar em algo sobre escrever um código de direito e bem-estar animal da Paraíba. Ele tinha um grande amigo, que era deputado, o deputado Hervásio Bezerra, que poderia se interessar em assimilar esse código, ou essa minuta de código, e botar para frente, no sentido de deflagrar o processo legislativo próprio. E assim foi feito. Então, nós começamos a nos reunir no final de 2015, início de 2016, em 9 encontros. Então, foram 2 reuniões públicas na Assembleia Legislativa, 6 no Espaço Cultural José Lins do Rego e 1 na Câmara Municipal de Campina Grande. Estiveram presentes nessas reuniões, né, protetores e protetores independentes, Selma estava lá, né, Selma, na reunião. Então, estiveram presentes a essas 9 reuniões públicas
protetores e protetoras independentes, representantes de entidades de proteção animal, professores e professoras da UEPB, da UFPB, da UFCG, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, Polícia Ambiental, legisladores estaduais, municipais do município de Campina Grande, do município de João Pessoa, enfim, e a Polícia Civil também estava presente, enfim, todas as entidades e todas as pessoas que, de uma ou de outra forma, lidavam com os animais, justamente para que a gente pudesse ouvir quais eram as dificuldades dessas pessoas na lida com os animais e daí transformássemos essas dificuldades em um texto jurídico para então compor o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. E assim fizemos. Depois das 9 reuniões públicas, nós, e com as respectivas anotações, fomos pesquisar na legislação internacional e na nacional existente o que havia já de proteção animal esposado em textos jurídicos, e aí, de posse de todo esse cabedal internacional e nacional e as sugestões das 9 reuniões, compusemos a minuta de Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba e entregamos ao deputado Gervásio Bezerra, que fez tramitar por 2 anos na Assembleia Legislativa, culminando com a aprovação da Lei 11.140 de 2018. São 119 artigos que protegem, que defendem e que criam direitos fundamentais para os animais paraibanos. É a primeira lei em nível nacional e internacional que expressamente escreve em seu texto direitos subjetivos de índole fundamental para animais. E a nossa base, a base jurídica e a base científica para a escrita desse código não poderia deixar de ser outra que não a própria Constituição Federal. A nossa Constituição Federal estabelece, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que a crueldade é proibida em face de qualquer animal. Essa mesma determinação é replicada pela Constituição Paraibana. Então, a base do nosso código é o princípio da dignidade animal, que se extrai dessa determinação contida na Constituição Federal e na Constituição Estadual. E por que princípio da dignidade animal? Justamente porque o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que, desde 5 de outubro de 1988, o legislador constituinte originário, que é o que fez promulgar a nossa Constituição, já entendia que os animais mereciam e deveria está anotado naquele documento jurídico importante, que era a Constituição, então mereciam uma dignidade. E aí o fez defendendo ou proibindo a crueldade em face desses animais. Então, como base nessa proibição e, assim, no princípio da dignidade animal, como base também na Lei dos Crimes Ambientais, especificamente, artigo 32 dessa mesma lei, 9.605 de 98, que estabelece que maus tratos é crime, revela-se como sendo crime quando praticado contra animais, e ainda com apoio no decreto número 24645 de 1934, que traz em seu artigo 3º várias possibilidades elucidativas do que vem a ser maus tratos, dentre outras excelentes e importantes determinações, e por último, com base na ciência, falo na Declaração sobre a Consciência de Animais Humanos e Não Humanos, proclamada na Universidade de Cambridge, no dia 7 de julho de 2012, por 26 cientistas da área da neurociência. Foram 26 neurocientistas, neuroanatomistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas e neurocientistas computacionais cognitivos que atestaram nessa declaração que todos, olha só, todos os animais vertebrados, portanto, todos os mamíferos e todas as aves, e alguns invertebrados, a exemplo dos polvos, têm consciência da vida. Então, a dor que é experienciada por nós
nós só sentimos essa dor porque nós temos consciência dela. Então, esse mesmo processo de reconhecimento da dor, da nossa consciência, é experienciado também pelos animais. E não sou eu quem diz, é a ciência. Então, diante de tudo isso, realmente necessita-se de uma lei que minudencie, que detalhe, que proteja a miúde os direitos dos animais. E, assim, nós escrevemos o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, que traz, e aí a gente já começa a comentar acerca de determinadas passagens do Código, então, que traz, em seu artigo 2º, por exemplo, o princípio da igualdade entre os animais. Então, o próprio artigo 2º estabelece que os animais são seres sencientes, né? Então, são seres que sentem dor e nascem iguais perante a vida, o princípio da igualdade entre os animais. Então, tanto faz ser ou tratar-se daquele animal em situação de rua, como daquele animal que está no pet shop para ser comercializado, como daquele animal que está na casa de uma madame, como daquele animal que está que foi acolhido por uma senhorinha lá da periferia de Campina Grande, enfim, todos eles são salvaguardados pelo Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba. Todos eles têm os mesmos direitos estampados nos 119 artigos que compõem o Código de Direito e Bem-Estar Animal de nosso Estado. Então, assim, eles são seres sencientes, nascem iguais perante a vida e devem ser alvos de criação de políticas públicas implementadas pelo poder público municipal, pelo poder público estadual, com vistas a garantir essa mesma dignidade, a dignidade animal, e a protegê-los da crueldade. Então, isso é o que se conclui a partir da leitura do artigo 2º do Código de Direito e Bem-Estar. Bom, com base em tudo isso, certamente, nós escrevemos no artigo 5º desse Código os direitos fundamentais, os direitos subjetivos de índole fundamental dos animais paraibanos. Como eu disse no início, é a primeira lei que traz em seu corpo, em seu texto, direitos fundamentais para os animais. E o primeiro deles, não poderia deixar de ser outro, é o direito que os animais têm às suas existências física e psíquica respeitadas. Então, todo animal tem direito de não ser agredido física ou psicologicamente, não ser maltratado, enfim, tudo isso garantido pelo artigo 5º como sendo um dos direitos fundamentais deles, animais paraibanos. Além disso, o nosso código elenca como direito fundamental o direito que todo animal tem, aí eu repito, tanto faz o animal em situação de rua, como o animal que está abrigado em um apartamento de luxo, por exemplo. Então, todo animal tem o direito de estar em um abrigo capaz de protegê-lo da chuva, do frio, do vento e do sol, um espaço suficiente para se deitar e se virar, receber cuidados veterinários em caso de doença, ferimento ou danos psíquicos, limite razoável de tempo e intensidade de trabalho, alimentação adequada e repouso reparador. Nós tivemos, Selma, Antônio e quem mais nos escuta, repare só, o nosso código é Código de Direito e Bem-Estar Animal. Não é só de direito, porque para ser só de direito seria um código abolicionista, e aí não passaria. Então, nós temos regras dentro do código que realmente libertam os animais, como, por exemplo, a gente verá daqui a pouco, a regra que proíbe animais em circo. Então, os circos continuam sendo possíveis na Paraíba, mas não com animais. Então, nesse caso, já houve a abolição dessa prática crudelíssima que é animais em circo, ao menos na Paraíba. Então, Código de Direito e de Bem-Estar. Isto é, foram criadas regras também para minimizar a dor e o sofrimento do animal, sem, contudo, libertá-los, como é o caso dos animais em situação de carroça, como é o caso dos animais
que carregam cargas sem ser em carroça, mas carregam cargas nas próprias costas, sem estar puxando carroça, como principalmente no interior nós temos os burros que andam com aquelas duas cargas, né, do lado, eu não sei bem o nome, mas enfim, dizendo os limites. Então, nosso código, em determinado momento, fala dos limites desse trabalho, fala da quantidade de horas a que os animais podem ser submetidos, fala do necessário repouso desses animais depois dessas tantas horas, fala da necessária alimentação e também oferta de água para ele, enfim. Então, é um código bem-estarista também. Isto é, o que é ser bem-estarista? É criar regras que minimizem a dor e o sofrimento do animal, mas não os liberta, como a regra que liberta os animais dos circos, né? Aqui na Paraíba, ao menos. Por isso que o nome é Código de Direito e Bem-Estar Animal. Porque eu penso também, Antônio Carlos, Selma, que o passo a passo, né, nós estamos seguindo, nós estamos subindo de patamar civilizatório, e à medida que subimos, nós enxergamos no outro, nós próprios, no outro ser vivo, humano, animal, vegetal, né, no outro ser vivo nós próprios, e à medida que nós vamos alargando essa percepção, aí vamos criando regras de proteção. É o que a gente vê. Então, eu penso que nós estamos em franco desenvolvimento de um caminho abolicionista, em que, lá na frente, nós respeitaremos toda e qualquer forma de manifestação de vida aqui na Terra. Isso eu vejo, é notório isso. Nós estamos dentro desse processo, talvez para algumas pessoas não pareça, não apareça de maneira tão evidente, mas quando nós olhamos para trás e para bem pouco tempo e nos vemos hoje, nós já percebemos o tanto que adiantamos na luta pelo direito dos animais, né? Então, o nosso código elenca esses direitos fundamentais e lá no parágrafo 2º de seu artigo 7º estabelece o conceito do que vem a ser maus-tratos. Por que a grande importância de estabelecer o conceito do que vem a ser maus-tratos? Justamente porque o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais estabelece que maltratar animal é crime. Só que sempre ficou ao alvedrio da autoridade policial entender que aquela cena se configurava ou não como maus-tratos. Então, ficava sempre na subjetividade da autoridade policial entender que tal situação revelava maus-tratos ou não. Para acabar com essa subjetividade e para dar mais segurança jurídica para os animais, para os protetores e protetoras, para a própria polícia e para as demais autoridades que lidam com os animais, o nosso código elenca em quase 50 incisos o que vem a ser maus-tratos a animais. Então, assim, as pessoas chegam na cena, verificam se o que está acontecendo com os animais naquela cena amolda-se, subsume-se, né? Amolda-se, adapta-se ao que o nosso código diz, e aí será atestado ou não, serão atestados ou não os maus-tratos. Pois bem, dentre as várias situações reveladoras do que vem a ser maus-tratos a animal, nós temos aqui descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização das respectivas travas sim maltratar o animal. Então imagina as ladeiras de Campina Grande, carroças descendo sem que as travas estejam ali presentes para poder ser acionadas e aí ajudar o animal a descer a ladeira. Conduzir veículos de tração animal que não esteja dentro dos parâmetros impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro foi alterado, inclusive, em 2015, estabelecendo no artigo 24 a competência dos municípios, portanto, do município de Campina Grande, para registrar, licenciar e autorizar o trânsito de veículos de tração animal nesses municípios. Então, assim, nós não vemos nenhuma movimentação
no município de Campina Grande, tampouco nos demais 222 municípios paraibanos nesse sentido. Então, existe uma regra em nível federal estabelecendo que as carroças somente podem circular nas cidades se forem registradas, licenciadas e tiverem uma autorização expressa do município onde ela circula. Então, nós não temos esse controle por parte de nenhum município. Inclusive, hoje foi, pela manhã, objeto de debate, o objeto da audiência também, esse assunto. Então, outra hipótese reveladora de maus-tratos é engordar quaisquer animais mecanicamente. Então, forçar a engorda de animal, amarrar ou então socar comida na boca do animal para que ele engorde, também maltratar animal. Despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos à alimentação de outros. Cozinhar animais vivos. Aqui em João Pessoa, por exemplo, à beira-mar, muitos caranguejos são consumidos pelos turistas e pelas pessoas mesmas que vão para o final de semana, enfim, vão curtir a praia. Ora, aqueles animais são colocados na panela fervendo. Tanto é que, na hora que o caranguejo é jogado dentro da panela fervendo, o caranguejo vivo é jogado dentro da panela fervendo, é colocado na tampa e, geralmente, pedra de paralelepípedo, para que ele, quando pular, a tampa não saia do canto. Por que o animal pula? Por que será que o animal pula quando está dentro da panela fervendo? Porque ele está sentindo dor, ele está sentindo agonia, ele está querendo se livrar daquela dor, tal como se nós estivéssemos na mesma condição, estaríamos também querendo nos livrar daquela dor, sair dali de todo jeito. Então, assim são os caranguejos. E se isso acontecer, aí nós temos também situação de maus-tratos. Então, envenenar animal, espancar animal, praticar sexo com animal, então, atos de zoofilia, exercitar ou conduzir animal preso a veículo motorizado, então aquelas pessoas que andam com um cachorro, ou sei lá, ou um cavalo, seja que animal for, amarrado a uma moto, e aí a pessoa acelera a moto e o animal tem que acompanhar o ritmo daquela moto. Isso também revela maus-tratos a animais. Amarrar os dois pés do animal e deixá-lo de cabeça para baixo. Imagina, nas feiras livres, a gente vê aquelas galinhas amarradas nos dois pés com a cabeça para baixo. Isso também revela situação de maus-tratos.